E aí, galera, muito que péssimo de novo, outro jogo patético do Fluminense, outro resultado negativo. Só que mais uma vez a gente não fica surpreso, né? A gente já enxerga o Fluminense em fim de trabalho desde a merda que a direção fez no início da fase de grupo da Libertadores, na gestão de elenco, no caso do Fla-Flu, só prova cada vez mais que acabou o ano do Fluminense, porque a direção não vai mudar o treinador, a direção é péssima, gastou uma fortuna, o Fluminense gastou uma fortuna em jogadores que não fazem a diferença, gastou uma fortuna em Canóbios da vida, em Soteudos, em Castilhos, em James, tá entendendo? Jogadores que não fazem diferença, Otávio, entendeu? É muito jogador que não faz nada no time do Fluminense. O Fluminense mais uma vez perde uma oportunidade, mais uma vez poderia. Eu acho que não tem a menor condição, não dá para botar o Fluminense em disputa de título, mas abriria uma pontuação interessante para o G5, para o G4, para pelo menos ficar no G4, ter uma posição alta na tabela, ficar a 4 pontos do Palmeiras, na frente do Flamengo, enfim, poderia pelo menos estar numa situação mais confortável no campeonato. Foi lá, no Beira-Rio, encarou o Inter de uma maneira tosca, ridícula, e coisas são sempre escancaradas quando a gente vê esse Fluminense do Zubeldia. É um time que é penalizado de uma maneira muito tranquila, é muito fácil fazer gol no Fluminense. O Inter errou 2 vezes e o Fluminense não conseguiu fazer os gols. Uma, o Arana tocou errado, um passe ridículo, e a outra foi a bola cara a cara com o Serna, que ele finaliza e erra o gol. E o que é o Serna, gente? Meu Deus do céu. Vamos falar primeiro da mexida, né, tática do Zubeldia. Ele bota 3 zagueiros, claramente vendo o que aconteceu no segundo tempo. Foi só uma medida de desespero dele, não tinha convicção nenhuma, ele só estava tentando mudar, porque é um técnico que já não enxerga mais trabalho. O time não existe mais, o Fluminense não tem mais trabalho. Acabou. E a preocupação é sempre essa, porque a gestão de futebol do Fluminense é péssima, é muito fraca, os caras não entendem absolutamente nada da bola. Então, o que vai acontecer? Vai ter a demissão do Zubeldia, tudo bem, mas e aí? O Fluminense não tem pontas confiáveis, o Fluminense só tem o Savarino. O Savarino pode jogar pelo meio e tal, enfim, foi um jogador que criou boas chances nesse jogo contra o Internacional, foi um jogador ativo, foi um jogador participativo no setor ofensivo no segundo tempo. Quem a gente vai falar da escalação titular foi Fábio, Samuel Xavier, James, Midjan e Freitas, e o Arana também, né, de 5. 2 volantes com Alisson e Bernal, e um trio de ataque, com Canóbio, Soteldo e John Kennedy. E a gente não enxerga nada do trabalho, nada. O Fluminense é um nada. O Fluminense não criou absolutamente nada no primeiro tempo. Uma postura covarde, asquerosa no primeiro tempo, que o jogo era para ser um 0x0, mas o Fluminense faz questão de errar. E quando o Fluminense faz questão de errar, o adversário faz questão de penalizar. O James, ele dá um bote absurdo, abissal no meio de campo, deixa um espaço quilométrico pro Bernabé, ele sai cara a cara, o Fábio não consegue fechar embaixo, sai o gol do Inter 1x0, e quando o Inter faz 1x0, eu já cravava que o jogo tinha acabado, porque o Fluminense não ia ter poder de reação nenhum. Mexeu no segundo tempo, ele tira o Canóbio, fez uma partida asquerosa, bota o Savarino e tira um dos zagueiros, tira o James pra botar o... Meu Deus do céu, quem ele botou, cara? O Hércules, não. Quem ele botou, meu Deus? Não vou lembrar. Enfim, gente, o Serna. Pô, como esquecer do Serna? A partida que o Serna fez, gente do céu. O que foi a partida do Kevin Serna? O que vem sendo as atuações do Kevin Serna? Gente, pra mim, a escalação com 3 zagueiros ela até faz sentido, porque o Fluminense precisa abolir todos os pontas. O Canóbio, o Serna, o Soteldo, enfim, são jogadores que não fazem absolutamente nada no Fluminense, nada. Essa temporada deles é asquerosa. O Serna deu uma iludidazinha no campeonato estadual, mas, cara, estadual e nada é a mesma coisa. Isso já tá cada vez mais provado. O Fluminense gastou uma fortuna no Castilho e ele bate a cabeça, ele não consegue, ele finaliza em cima da defesa. Enfim, o Fluminense tá um lixo, que é muito mal gerido na questão de futebol, é muito mal gerido. O senhor Mário Bittencourt faz um trabalho porco e ele pode ser demitido, mas o presidente do clube, que também é outro que tá pensando em Hulk, gente. Pensando em Hulk, o que o Hulk vai agregar nesse time do jeito que tá? Não adianta nada, gente. Não adianta nada. É uma decepção 100%. Tudo que envolve a temporada 2026 do Fluminense. Tudo que envolve essa temporada é uma extrema decepção.
Fluminense não criou nada no jogo, nada. Teve, no segundo tempo, quando o Inter desistiu de jogar depois do segundo gol, que foi absurdo, o Bernal ele erra, o Arana erra de uma maneira mais tosca ainda, o jogador sai cara a cara, o Fábio faz a defesa, o Alejandro finaliza, porque não tem ninguém pra marcar. O que é o ano do Samuel Xavier? Cara, são tantos jogadores que a gente não consegue pontuar nada de bom que eles fizeram. Eu não consigo elogiar ninguém nesse jogo de hoje, ninguém. Ah, o John Kennedy correu e lutou. Porra, tá, show de bola, mas produzir também não produziu. O Fluminense fez porcaria nenhuma no jogo inteiro. O Soteldo é redundante demais, o jogador que não faz nada. Eu acho que o melhor é o Savarino, realmente conseguiu produzir ofensivamente. O Lúcio Acosta deve voltar no meio de semana, mas, gente, eu não confio mais nesse treinador, em 0% desse treinador. E falar jogo decisivo na frente desse elenco do Fluminense acabou. Eles vão se borrar, porque o Fluminense faz isso. O Fluminense do Zubeldia é isso. Não só do Zubeldia, acho que desde muito tempo. A direção, desde 2024, é um nojo. O Fluminense é nojento, nojento. Teve a força-tarefa no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes, e acabou. Você não enxerga, você não vê jogadores com brilho, jogadores com vontade. É jogador querendo aparecer na TV. Ah, o Kaique no finalzinho fez uma gracinha, aí vai lá o Samuel Xavier querer se aparecer. Enfim, gente, é tudo errado, cara. Mas eu acho que o reflexo do campo é o reflexo da direção. Não tem comando, o Fluminense não tem comando, é bagunça, é contratação baseada em, pô, acho legal, gosto dele. Gente, isso não existe. Vai trazer o Hulk com 40 anos, em decadência, o Hulk ficou meses e meses no ano passado sem fazer gol de bola rolando. Nesse ano, são 3 gols no Campeonato Mineiro contra uma equipe só. São 5 gols na temporada, 1 gol no Campeonato Brasileiro. Esse é o jogador que vai receber 2 milhões de reais por mês para ser o salvador da pátria. Não vai ser, um jogador em decadência. Jogador que tá marcado pela arbitragem. Não acho uma liderança interessante. O Fluminense não tem liderança, o Fluminense não tem identificação com o torcedor. A gente olha os jogadores, a gente não se sente identificado com ninguém. São jogadores que se arrastam em campo. Enfim, a gente vê na quinta-feira o Ignacio falhando de uma maneira tosca, bizarra e asquerosa. E hoje a gente vê o James em uma fase horrenda. A gente vê o Freitas jogando. Então, o problema do Fluminense são contratações. Contratou mal demais para a defesa. Mal demais. A defesa é horrível. Horrível. A defesa do Fluminense é asquerosa. É muito fácil fazer gol no Fluminense. O Fluminense não tem trabalho, não tem convicção. O treinador bota 3 zagueiros no primeiro tempo, no segundo tempo ele já tira direto. E não tem convicção. Ele não sabe o que está fazendo mais. Ele se perdeu. A coletiva dele em La Paz é o retrato de que ele se perdeu, que ele não sabe mais o que fazer. Ele está totalmente alheio. O Fluminense está à deriva e o seu Mário Bittencourt vai querer confiar o trabalho do Zubeldia, mas enfim, eu acho que o Zubeldia derreteu junto com a diretoria. Acho que o excesso de cobrança em cima do time fez a confiança do elenco diminuir e foi só piorando. A gente olha os jogos que são fáceis, o Fluminense não consegue reverter. Jogos que são difíceis e a gente já sabe que vai perder. Então é uma loucura. Esse jogo de hoje estava escrito a derrota do Fluminense, a derrota veio com muito afinco, os jogadores queriam muito perder, e o Fluminense perdeu. Enfim, não tem nada de positivo para falar, cara, não tem nada de positivo. É um time que dá desgosto pro torcedor, é um time que não traz identificação, é um time que não tem brilho, é um time que é a cara da diretoria, que destruiu a sintonia que poderia ter. Eu acho que esse ano é um ano perdido, a não ser que venha um outro treinador e mude o ânimo. E a demissão de Mário Bittencourt também é fundamental, é um cara que é extremamente nocivo, não sabe nada do futebol, não sabe nada de bola. É um cara que bota o passional acima de tudo e não entrega porcaria nenhuma. O Matheus Rubro-Negro não, Matheus Montenegro, né? Um presidente também que é bundão, que não traz a defesa institucional. Vamos ver se alguém vai falar da arbitragem pavorosa do Fernando de Lima aí, que fez hoje, pros dois lados, uma arbitragem porca, nojenta e asquerosa, mas combina, né? Pros dois times que não fizeram porcaria nenhuma no jogo. O Fluminense parecia um time rebaixado jogando. Impressionante como a falta de força-tarefa, a falta de tesão, a falta de ambição desse elenco. Pega um jogo desse e caga, fala assim, nossa, a gente não tá nem aí, e se perder tá ótimo, e se ganhar tá ótimo, e se empatar tá ótimo, não estamos nem aí, não faz diferença. Enfim, é isso. Quarta-feira tem uma decisão, e falar em decisão é falar em peida. O time vai peidar, o time não vai ter atitude, o time não vai ter coragem, vai acabar cedendo e perdendo para a equipe do Independente Rivadavia, vai acabar sendo eliminado já com 2 rodadas de antecedência, e vai trazer vergonha à instituição, porque vai ser esvaziamento de estádio, vai trazer vergonha para a instituição, vai trazer uma fase negativa no próprio Campeonato Brasileiro. Então vai ser tudo de ruim. Mas isso é mérito da diretoria. A diretoria ela conquistou isso. Quando o trabalho ele é bem feito, a gente tem que elogiar. A diretoria construiu isso. A diretoria quis que o clube ficasse em crise. A diretoria quis que a torcida não comprasse a ideia. A diretoria quis que ninguém tivesse identificação com nenhum jogador. E vai trazer um Hulk que vai enganar meia dúzia de pessoas no início,
depois vai mostrar que não vem pra nada. Enfim, é isso, a irritação é muito grande, gente. Eu quero que todo mundo vai se lascar desse time. Me irritou demais. É um elenco que não corre pelo torcedor, um elenco que não representa as cores do Fluminense. Eu quero saber quando é que essa diretoria vai tomar vergonha na cara e demitir o seu Luiz Obeldia, demitir o Mário Bittencourt, que são caras que não estão entregando mais nada, totalmente perdido. Um já não entrega milhares de anos e o outro se perdeu num trabalho que parecia promissor. Mas então é isso, galera. Deixa o like se você gostou, se inscreve aí no canal. Tamo junto, até a próxima. Valeu!